Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Por gentileza, livro dos Salmos, Salmo de número 37. Glória a Deus. Salmo 37. Eu vou ler do 1 ao verso 25. Amém? Salmo 37. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás no seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado, e para matarem-os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Amém? Vemos, irmãos, nos dias de hoje, mais e mais gurus, coaches, falando de qualidade de vida, falando de saúde mental. E muitas vezes eu até paro para ver o que eles têm a dizer. E geralmente eles falam: lança para o universo o que você quer. Diga misericórdia. Lança para o universo pensamentos positivos e tantas coisas, irmãos. E a realidade é que os dias são maus. A cada dia que passa, vemos mais e mais pessoas com depressão. Vemos pessoas com burnout, excesso de trabalho. E tantas coisas que estão acontecendo de ruim, e as pessoas tentando normalizar, e as pessoas que com o decorrer do tempo acabam ficando até desacreditadas, vão sobrevivendo ao invés de viver.
Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso. E já prevendo o que há de acontecer, o que havia de acontecer, Ele deixou a sua palavra. E este salmo aqui, meus irmãos, não é como os outros salmos que são orações ou louvores a Deus. Aqui, meus irmãos, esse salmo trata-se de uma aula, irmãos. É uma lição de vida. Aqui, irmãos, é uma aula de como ser sábio e ter uma vida plena diante de Deus Todo-Poderoso. E quando estamos diante de situações ou de conselhos, a gente logo quer, ou melhor, a gente deve fazer 3 perguntas. A primeira: quem falou isso? Ou o que foi dito? Ou será que eu posso confiar nisso que foi dito? E esse salmo nada mais é, irmãos, do que escrito por Davi, homem o qual o próprio Deus disse: o coração desse me agrada. Homem escolhido por Deus. E Davi, meus irmãos, quando escreveu esse salmo, ele já estava velho, ele já estava avançado em idade, ele havia passado por tantas lutas, irmãos, tantas dificuldades. E se não bastasse isso, ele observou a vida de muitos à sua volta. E no Salmo 37, no verso 25, ele conclui dizendo: olha, eu fui moço e hoje já sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Eu vi que Deus tem um trato todo especial para aqueles que nele confiam. Você pode glorificar Deus por isso? E este salmo, irmãos, ele tem os versículos mais amados da Bíblia. Pode ver no verso 3: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verso 4 também, um versículo muito amado: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Verso 5 também: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Verso 16: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. E os versos de 23 aos 25, né? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E o 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, e hoje os dias são dias de injustiça, dias duros, dias difíceis, mas ainda estamos debaixo da oração de Jesus. João 17:15, que Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Uma outra tradução diz: eu peço que os guarde do mal. Irmão, quem está em Jesus, o mal nunca vai prevalecer na vida dele. Glória a Deus. E é interessante que esse salmo, irmãos, Davi pega o ímpio e o justo. E o ímpio, aparentemente, ele tem uma vida boa, irmãos. O ímpio parece que ele leva vantagem. Parece que servir a Deus é sofrido e ter uma vida sem Deus é fácil, é leve. Vemos, irmãos, o ímpio aparentemente numa vida boa, o ímpio prosperando, o ímpio aparentemente tranquilo, enquanto o justo luta, né, irmãos? Dias sombrios, vemos dias de valores morais ignorados, vemos dias de uma política corrupta, vemos tantas situações difíceis, irmãos, e somos tentados a nos enfurecer, somos tentados a esbravejar, a querer resolver no grito. Mas Jesus disse em Mateus 5:5: bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra.
Glória a Deus. Aleluia. E é interessante, irmãos, que Jesus, quando ele citou lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, ele estava se referindo ao Salmo 37, verso 11. Irmãos. E geralmente, quando vemos um texto da Bíblia, geralmente o Novo Testamento lança luz ao Antigo, mas aqui foi o inverso, né? O Antigo que trouxe luz ao Novo Testamento. Bem-aventurado o manso, porque ele dará a terra. Aleluia. E às vezes a gente pensa, mas não dá para ser assim, Deus. Como é que eu vou fazer? Eu até tento, mas está difícil demais, irmãos. Devemos confiar mais no Senhor, porque não é pela força do poder, não é pelo braço, não é pelo grito, é pelo Espírito Santo de Deus. E Deus não espera a mansidão, irmãos, do ímpio. Deus espera a mansidão do justo, irmãos, do justo. Deus espera que o justo, quem é o justo? Eu e você, irmãos. Em Jesus nós somos o quê? Justificados, irmãos. Glória a Deus. E às vezes a gente, o que o diabo quer fazer, irmãos? Ele quer que você chegue à conclusão de se excluir da palavra de Deus. Que você pensa, eu não sou justo, né? Ou que você esqueça a palavra e você age o quê? Pelo seu próprio raciocínio. Ah, não é bem isso aí. Deus vai me entender. Ah, Deus está vendo o que eu estou passando, Deus vai me entender. E quando a gente se afasta da palavra, irmãos, nós estamos o quê? Vulneráveis ao ataque do maligno, irmãos. Mas quando a gente se apropria da palavra, irmãos, eu vou me apropriar da palavra, irmãos. Aí nós estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente. Esse salmo é um acróstico, né, irmãos? Para facilitar a memória, no verso 1 é uma letra, a letra A, verso 3, a cada 2 versículos é uma letra do alfabeto hebraico. E esse salmo ele tem 3 divisões. Primeiro, sabedoria, do 1 ao 11 nos ensina sabedoria para viver. Do 12 ao 26, saber observar enquanto se espera. Saber observar. Irmãos, Deus não precisa de holofote. Deus não precisa falar toda hora eu estou fazendo. Irmãos, a gente tem que confiar que Deus está fazendo. Amém. Deus está fazendo. Eu lembro, irmãos, que eu fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, eu queria que até tal data o Senhor fizesse algo na minha vida. Eu queria, Deus, mas seja feita a tua vontade antes da minha. E, irmãos, o tempo passou, irmãos, e 2 dias antes da data que eu falei com Deus, Deus usou alguém para falar comigo, e aí eu entendi o trabalhar do Senhor, irmãos. Deus, Ele ouve, Deus, Ele observa, Ele fica em silêncio para nos aperfeiçoar, para nos moldar à sua vontade, irmãos, para alinharmos a vontade de Deus com a nossa. Aí sim vai conceder o que deseja o nosso coração, quando a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Porque se tem alguém que quer o seu bem, esse alguém é o seu Deus Todo-Poderoso. Mas tem gente, irmãos, que não sabe observar. Tem gente que não sabe, irmãos, também obedecer. O verso 27 ao 49 nos ensina a saber como obedecer. E ali o afoito, ele logo quer fazer do jeito dele. Eu vou chutar o balde, eu vou fazer do meu jeito. E aí ele coloca o quê? Tudo a perder. Jesus nos ensina, Davi nos ensina nesse salmo, agirmos com mansidão. Manso, seja manso. Não, se eu for manso vão achar que eu sou bobo. Se eu for manso vão aproveitar de mim. A mansidão que eu me refiro, irmãos, é saber esperar e confiar em Deus, irmãos. Deus está trabalhando ao teu favor. O que importa é você se encaixar na palavra. Deus, eu vou tomar posse da tua palavra. Eu quero sentir a tua palavra fazendo efeito no meu coração. Aleluia. Glória a Deus.
Eu vou esperar e eu vou esperar olhando na tua palavra, Deus. E aí, irmãos, a sabedoria vem. E há muita coisa na nossa vida, irmãos, que a gente não entende, irmãos. E a gente acha que a gente tem que saber tudo, irmãos. Mas tem hora na vida que o pai fala: filho, faz isso. E o filho: pai, por quê, pai? Não, filho, faz isso porque o pai sabe o que está falando. O pai sabe o que é melhor para você. Então, irmão, irmã, você não precisa saber tudo, apenas confie que o pai sabe o que é melhor para você. Ele está trabalhando, ele está colocando tudo no lugar. Jesus disse: olha, eu trabalho e meu pai trabalha também. Aleluia. Glória a Deus. Ele trabalha na minha e ele trabalha na sua vida. E Jesus, nesse salmo aqui também diz: olha, não se aborreça com os perversos. No original diz: não esquente ou não exploda com os perversos. Deixa Deus cuidar deles, irmãos. O negócio nosso é ficar olhando para a palavra. Por quê, irmãos? Porque o inimigo vai tentar a todo custo nos tirar o quê? Da palavra, irmãos. Você pode ver lá em Mateus capítulo 3, Jesus, hein? Jesus chegou para ser batizado por João Batista, Mateus capítulo 3. E quando Jesus chegou, irmãos, ouviu-se a voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E naquele momento o céu abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, irmãos. Ali João falou: não vou pôr a mão nesse homem, não, eu preciso ser batizado por ti. Diz: não, se cumpra a palavra. E João batizou Jesus, irmão. Mateus 3, capítulo 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E tendo jejuado 40 dias, irmãos, ele teve fome. Jesus, hein? Jesus com fome. E quem que vem? O diabo. E ele vem fazer o quê? Se tu és filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pão? Vai ficar com fome por quê? Irmãos, capítulo 3, Jesus ouviu a voz do céu. Jesus estava como homem, mas ele ouviu a voz. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Capítulo 4, o diabo já tentando questionar se ele era realmente o Filho de Deus. Então prova. Olha como o diabo é sujo, irmãos. E para ele a gente não tem que provar nada. Com ele a gente não tem que falar nada. Que nossas súplicas e petições sejam todas conhecidas diante do nosso Deus. Jesus disse a ele: você vem comigo com a palavra, eu vou na palavra. Na palavra Jesus arrebentou com ele, irmãos. Irmãos, é na palavra que nós vamos vencer. Deus tem me ensinado, irmãos. Ultimamente eu tenho pesquisado sobre libertação. E eu vejo muitas pessoas que vieram da feitiçaria e tantas coisas, que fizeram pactos com o maligno. E aqueles espíritos malignos vêm porque elas deram o quê? Espaço para eles na vida delas. E essas pessoas, elas só conseguem sair disso quando elas estão na palavra. E esse salmo que a gente lê, irmãos, é um dos salmos que eles mais utilizam para se libertarem do poder das trevas. E esse tipo de pessoa que veio do reino das trevas, eles falam: olha, vocês crentes, vocês não têm noção do poder que tem na palavra de Deus. Teve um que disse: olha, eu vou dizer uma coisa, um estudante, ele disse: olha, eu estava sendo tão assolado, e Deus falou para mim: olha, guarde somente um versículo, o que o pastor Eduardo disse, Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E todas as vezes, irmão, os espíritos iam contra a vida dele, ele citava esse versículo e ele era guardado por Deus. Aleluia. Como é poderosa a palavra, irmãos. E essa palavra, ela tem vida, irmãos. Diga para o seu irmão: essa palavra, ela tem vida para você. Deus não quer que você apenas sobreviva, mas Ele quer que você viva. Viva a bondade do Senhor. Não é você que vai resolver nada. Quem vai resolver
você é o próprio Deus. Aleluia. Ele vai tirar o que tem que tirar e Ele vai colocar o que tem que colocar. Ah, Deus, hoje eu sou velho, Deus, e o meu coração se alegra em Ti, porque eu nunca vi um justo nem a sua descendência, irmãos. Olha o detalhe de Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 20 do Êxodo que Deus visita a bondade dos pais nos filhos. Se você é servo de Deus, 1000 gerações Deus vai visitar com bondade. Você pode glorificar a Deus por isso? Meu pai, quando ele estava vivo, ele tinha uma casa de aluguel que só dava problema. Um dia o inquilino quis se enforcar, ele chegou lá, conseguiu. Outro dia o inquilino queria dar uns tiros na esposa, ele chegou a tempo também. E ele, desesperado, chamou umas irmãs para orar. As irmãs oraram. E ele pegou e falou: olha, eu tenho orado. E ela falou: foi Deus que guardou esse lugar. Ele, porque eu estou orando. Ele achando que era ali. As irmãs falaram: não é você não. Deus manda dizer assim: ó, o meu servo. Quem que serve a Deus aqui nessa casa? E era eu era solteiro. Eu falei: meu filho. Então Deus falou: por causa da oração do servo dele, ele impediu o mal acontecer naquele lugar. E às vezes, irmãos, o diabo tenta fazer você olhar e se achar tão pequeno, mas por causa da tua oração, Deus guarda o seu marido. Da tua oração, Deus guarda o seu filho. Da tua oração, Deus impede que o mal aconteça, porque Ele zela pelo seu. Oh, Deus cuidadoso. Teu Deus é cuidadoso. É um Deus zeloso, irmãos. Está zelando da sua vida, está zelando da sua alma. Ele está zelando pela sua família. Não precisa ser bravo, não precisa querer lutar, não. Seja manso. Deixa Deus pelejar por ti. A Bíblia diz que Deus não é vingativo, mas Ele é vingador. E Ele faz fazer a justiça, né, irmãos? Ele faz o teu juízo como a luz ao meio-dia. Glória a Deus. Deus é justo, Ele faz justiça. Ele está vendo tudo. E às vezes, irmãos, as dificuldades nos aproximam dele. Se a gente ficar muito na molezinha, a gente fica relaxado. Diga misericórdia. E na hora que as coisas apertam, a gente chega pertinho dele. Quando a gente está pertinho dele, as coisas mudam, irmão. O clima muda, irmãos. A circunstância muda. Irmãos, coisa boa é pelejar do lado do Senhor, amado. Oh, glória a Deus. Eu gosto de observar as coisas. Muita situação eu pensava: Deus, tal data, se o Senhor não fizer um milagre, eu estou perdido. Ou uma situação difícil, né? Passei por desemprego. E eu me lembro, eu já até citei isso uma vez, quando eu fiquei desempregado, não tinha comida em casa, tinha nada, irmão. Só tinha o quê? A promessa do Senhor. E eu desempregado, eu lembrei de uma palavra de Deus: vou eu abençoar as tuas panelas. E quando Deus falou isso, muitas irmãs deram risada. Falaram: será, irmão, saber a cozinheira? Eu não sei, irmão. Mas Deus falou, eu creio, né? E no dia que estava as panelas, eu falei assim, em casa, eu com vergonha da minha esposa. Eu falei: meu Deus, o que vai ser de nós? Aí o Espírito Santo me lembrou da palavra, eu lembrei. Eu abri a despensa e falei: Senhor, lembra da promessa das panelas, Senhor? O Senhor ia abençoar, estão todas vazias. Irmãos, foi 5 minutos, a campainha tocou. Um carro lotado de compra, até bolacha. Bolacha recheada, tinha de tudo, irmão. E naquele dia pra frente, irmãos, eu pensava: Deus, que vontade de comer uma pizza. E alguém ligava e falava: você não quer vir aqui em casa? Eu ia. Você quer comer pizza? Eita, Deus, que coisa. Não tinha pizza para comer. Irmãos, meu pai comprava umas carnes boas, mas meu pai falava: filé mignon, filho, nem mexe nessa carne que é cara demais. Não mexe nessas coisas. Tem carne boa, mais barata, essa aí é para rir. E quando eu estava na prova, irmãos, Deus colocou o filé mignon no meu prato. Para provar que Ele cuida dos seus, irmão, né? Digo isso não para me engrandecer, mas para que o Senhor seja engrandecido. Aleluia! Porque a providência, a provisão, ela vem das mãos do nosso Deus.
Ele cuida. O que você acha que não vai ter, Ele faz acontecer, irmão. Deus ele é todo detalhista. Coisa que pra gente, pra você talvez é grande, mas você tem até vergonha. Se eu for falar isso na frente dos irmãos, o irmão vai dar risada. Mas Deus dá um jeito de fazer que você se sinta privilegiado. Olha, Deus lembrou disso. Nem eu lembrava mais, mas Deus se lembrou, irmão. Deus se lembra. Deus se lembra. A gente até esquece. As lutas fazem a gente esquecer. As lutas fazem a gente desanimar. Mas, irmãos, Deus, Ele é fiel. Aleluia. Ele cuida. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Irmão, se você está com Deus, o que é seu está guardado. Diabo não vai tomar, não vai ser crise, não vai ser governo. Irmão, não, o que é teu, irmãos. O que é teu está no Senhor. A palavra diz, né, irmãos, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, o Senhor levantou a sua voz e a terra se derreteu. Poderoso é o nosso Deus, pelo poder da sua palavra, irmãos. Só uma palavra. Uma palavra dele, irmãos, tudo muda. Uma palavra dele, tudo se transforma, irmãos. Tudo muda, irmãos. Ele é poderoso. Ele não precisa pedir autorização. Não, irmão, não. Ele não depende da circunstância. Ah, se o tempo estiver bom. Ah, se for fulano no governo vai ser bom. Não, irmão. Deus trabalha, irmãos, no meio da tempestade. O importante, Deus não está preocupado com a tempestade que está fora. Não. Você pode estar no meio da tempestade. Deus não está preocupado com a tempestade de fora. Deus está preocupado o quê? Se tem tempestade dentro de você. Ele vai te ensinar a descansar nele. Não descansa. Você está preocupado com a tempestade à sua volta. A tempestade não pode entrar dentro de você. Descansa na minha palavra. Amém. E quando você descansa na palavra dele, irmãos, a tempestade de fora, ela se amansa. Então aprenda a descansar no Senhor. Amém. Aprenda a confiar no Senhor, porque Deus cuida dos seus. Amém? Que Deus abençoe a todos.